Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Maíra Pérez. Eu sou síndica do condomínio Belvedere desde 2019. Já cumpri 2 mandatos à frente do condomínio e estou concorrendo para cumprir o meu terceiro mandato de 2023 a 2025. Então, se você tem 10, 15 minutinhos, eu te peço um pouco de atenção para que você fique e assista esse vídeo até o final, porque eu vou trazer aqui, né, algumas informações sobre a minha proposta. Vai ser um vídeo mais sintético, tá? Não vou entrar em nenhuma informação de valores, nem de qualquer informação que possa sair aí distorcida através desse vídeo, né? Porque o canal, ele é aberto, então qualquer pessoa pode ter acesso a esse vídeo aqui que eu estou gravando, tá ok? Começando pelas apresentações. Pra quem já me conhece sabe, né? Já mandei minha proposta aí pra todo mundo. Quem teve um pouquinho de interesse de lei já viu. Mas eu sou formada em administração, sou pós-graduada em administração de negócios, atualmente estou cursando contabilidade e sou regulamentada pelo Síndico.net como síndica profissional, né? É, acredito que, assim, mais do que qualquer papel que eu possa vir aqui mostrar pra vocês em relação à minha qualificação, ser síndico está muito acima disso, no meu ponto de vista, né? Então, hoje eu desempenho um papel fundamental em relação à gestão. Foi uma das coisas que qualquer pessoa que tem contato comigo me pergunta, eu vou afirmar, com certeza foi um dos meus maiores aprendizados, né? A saber lidar aí com o dia a dia, funcionário, prestador de serviço, administradora, moradores, proprietários. Não é uma situação fácil, né? Mas é algo que eu me dispus a fazer. Eu tenho um propósito desde que eu entrei no condomínio Belvedere em 2019 e eu venho seguindo numa linha bem correta, assim, do que eu espero para o condomínio, do que eu esperava ver, e eu olho para trás e eu fico muito orgulhosa, né, do que já foi executado e do que eu pretendo executar também. Então, eu vou agora falar um pouquinho mais sobre isso. Eu falei aí sobre execuções anteriores, né, e eu até fiz uma reunião na administradora há algumas semanas, e o pessoal da administradora falou, poxa, mas desde que você entrou no Belvedere, basicamente você tá resolvendo o problema, né, você tá fazendo manutenção corretiva. E eu não vejo dessa forma, sabe? Eu acredito que sim, o condomínio ele tinha bastante necessidade. Então, até tem um documento, né, formalizado, ele está no aplicativo do condomínio, para todos os moradores, ele está à disposição. Então, se você entrar lá, você vai conseguir ver tudo que já foi executado. Inclusive, esse documento, ele tem foto de antes e depois, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque a gente consegue mostrar, né, do que era e como ficou. Porque a nossa memória, ela falha, né? A gente acaba esquecendo do passado. Mas nos últimos 2 anos, acho que a gente teve algumas manutenções muito importantes, né? Que foram nas muretas do condomínio, tinha bastante casos de infiltração. A gente fez a troca do telhado do bloco 1. A gente iniciou a manutenção da prumada de incêndio do bloco 1. Agora a gente tá fazendo, né? Dando continuidade no bloco 2 e 3. Não está fácil. É um transtorno muito grande para os moradores, né? E para mim também não é simples. Mas faz parte do trabalho, então a gente tem que saber lidar aí com essa situação. E já aproveito até esse espaço para pedir muita paciência dos moradores. Tá acabando, falta um pouquinho ainda, talvez aí mais uns 20 dias, mas está próximo do fim, né? Essa parte da prumada. Dentro da minha proposta agora para 2023 e 24 e 25, eu tenho como objetivo fazer a manutenção das fachadas, né? Das 3 fachadas, dos 3 blocos. Bloco 2 e 3, telhado já necessita de uma manutenção corretiva, então isso também faz parte da minha proposta. Tem o intertravado e algumas outras situações que eu coloquei, né, ali no meu documento de proposta e que eu quero que vocês avaliem com carinho, tá? Me perguntem, andem pelo condomínio, compreendam o porquê eu tô propondo que a gente faça as manutenções nesses itens. E uma coisa que eu acredito que vai ser muito útil para o condomínio e que vai gerar receita para o condomínio, que é uma coisa que todo mundo quer e espera muito que a gente tenha, né? Ou talvez não uma receita, mas não um aumento de despesas, né? Porque todo condomínio residencial ele não pode ter lucro, tá? Então a gente espera pelo menos manter as nossas despesas, né? Para que a gente não tenha que toda vez estar aí propondo um reajuste. Então é a energia fotovoltaica, tá? Depois eu vou fazer uma live com todos os proprietários, moradores que tiverem interesse. Vou explicar essas propostas, vou mostrar os benefícios que o condomínio vai ter com isso. Mas aqui eu vou passar de forma mais sintética, né? Mais rápida, só para que vocês consigam entender um pouco. E aqui, na minha proposta também, eu coloco que além das diversas manutenções do dia a dia, eu coloquei alguns principais pontos do que foi executado nos últimos 2 anos. E isso é de suma importância, porque uma pequena volta no condomínio, qualquer morador consegue ter acesso a tudo que eu tô falando aqui e a conseguir comprovar isso. Então, como eu já disse anteriormente, para mim o maior feito nesses últimos 2 anos foi a gente ter conseguido fazer a aprovação da manutenção das floreiras, troca do telhado do bloco 1. A gente tá... Outra coisa que eu proponho, assim, desde que eu entrei lá em 2019, quem
participou daquela assembleia vai lembrar disso. Eu sempre falei sobre a gente ter o gás encanado no condomínio Belvedere, né? Porque a gente teria um espaço maior de lixeira, de armazenamento de reciclagem, e em contrapartida, uma segurança maior por toda a manutenção de prumada, troca de medidores, tudo em ordem, passar essa responsabilidade para quem realmente consegue ter responsabilidade sobre o assunto de gás, que hoje qualquer síndico, ele não tem autonomia para estar cuidando desse assunto sozinho, é um assunto muito específico, carecem de cursos específicos. Então, transferir essa responsabilidade para uma empresa homologada trouxe muito mais segurança para os condôminos, para os moradores, né, e para o síndico, com certeza. Então, era algo que eu propunha, sempre disse sobre a necessidade de termos o gás natural instalado no condomínio, e hoje nós temos, né? Não foi simples passar essa ideia para os moradores, explicar, mostrar os pós e contras. Inclusive, acho que foi uma das decisões mais acirradas que tivemos, mas deu certo, né? E a gente conseguiu colocar o gás encanado no condomínio. Então, para mim, isso foi uma grande vitória. Não para mim, Maíra, mas para os moradores de forma geral e para o condomínio, é uma grande vitória, com certeza, a gente ter conseguido fazer essa instalação. Outra coisa que nós estamos fazendo, né? Estamos executando, ainda em processo de execução, a gente fez a troca de toda a prumada de hidrante do bloco 1, por necessidade de manutenção. Agora nós estamos fazendo o bloco 2 e 3, está em andamento, mas isso iniciou do ano passado para cá. Balancete virtual, né? Conta digital foi implementada também. A gente tem uma economia com a conta digital, no banco digital, de aproximadamente R$ 9.000 no ano. Então, isso foi super positivo, né? De pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo equilibrar outros itens. E o balancete virtual, ele traz muito mais tranquilidade também para o proprietário, né? Que tem lá alguma dúvida, ou às vezes ficou um pouco a desejar com alguma informação, então ele consegue acessar o aplicativo, ele tem acesso à nota fiscal, se ele tiver a necessidade, a administradora envia, ele consegue fazer a verificação de todos os itens que foram usados para pagamento no condomínio, acesso a extrato em tempo não real, mas naquele período retroativo. Porém, se ele quiser o extrato do mês atual, o extrato do dia de hoje, automaticamente a administradora faz esse envio também. Então, eu prezo muito por essa transparência, né? Eu acho que é super importante que o morador ele esteja amparado com essa situação de poder entender o consumo do condomínio, as necessidades do condomínio e ter acesso a toda essa parte de balancete, tá? Então, antes era um balancete no livro, hoje não é mais, hoje é um balancete virtual. E uma outra coisa que também foi implementada no condomínio, que foi, no meu ponto de vista, excelente, tem muito uso, a gente tem a gente consegue perceber isso por conta dos relatórios, né, que a gente recebe de vendas do mercadinho, foi a Smart Store, que é o mini mercado, né, que ele foi implementado aqui no condomínio Belvedere também. A empresa escolhida foi a Smart Store, é uma franquia, e ela gera uma pequena receita, né, para o condomínio, anual de aproximadamente R$ 2.600, mas como eu falei, é um benefício para o condomínio, além de ter uma comodidade excelente para os moradores, tem essa questão também da gente conseguir ter algum tipo de rentabilidade, né, para manutenções mensais que a gente possui também. Eu coloquei aqui também, e sempre vale ressaltar, porque por mais que a gente não use, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sou adepta ao uso da área de lazer, né, acabo não tendo muito tempo, o tempo que eu tenho eu não tô por aqui, então eu não sou uma pessoa que usa muito, porém a gente tem piscina, a gente tem spa, a gente tem 3 quiosques de churrasqueiras, temos salão de festas, playground, uma quadra poliesportiva, segurança 24 horas e toda a parte de limpeza e organização ela é diária aqui no condomínio Belvedere, inclusive aos domingos, né? A gente não tem um expediente total no domingo, mas a gente tem um meio período de uma pessoa que vem e deixa sempre tudo certinho pra nós, pra que a gente tenha sempre essa comodidade, esteja sempre num local limpo, organizado e bem administrado. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer um bate-papo mais sintético, mas dentro da minha proposta também tem a questão do reajuste, né? Então, para que vocês reflitam, pensem, né, em relação ao que eu proponho na minha reeleição. Eu mostro para vocês que de 2019 a 2021, a gente teve no total 10% de aumento, né, no condomínio, na taxa condominial. Isso significa 5% ao ano, e a gente já sabe que isso é uma contramão, principalmente vivendo aí toda essa questão de pandemia que a gente viveu. E de 2021 a 2023, atual momento presente, a gente teve 2,44% de aumento, menos de 1,25% ao ano, né?
Então, fica muito claro a necessidade do reajuste anual da taxa condominial para que a gente consiga manter os mesmos serviços, prestação de serviço que nós temos hoje no condomínio e a mesma qualidade dos serviços que são entregues para os moradores, né? Muitos moradores confundem um pouquinho a taxa condominial, então é sempre muito importante retomar isso. A água, ela vem junto na taxa condominial na taxa condominial, né? Ela vem lá, apesar de separadinha, ela vem embutida na taxa condominial. Então, água, gente, água não é taxa condominial, tá? O que é taxa condominial? Taxa ordinária, tá? A taxa ordinária é o que nós usamos para que sejam feitas todos os pagamentos de manutenção, segurança, administrativo, contábil, jurídico. Então, essa taxa ordinária é que é direcionada para o dia a dia do condomínio, para tudo que vocês veem acontecendo e para que esses serviços sejam mantidos ativos, tá? Água, taxa de rateio, isso tudo não faz parte de manutenção mensal de condomínio, tá? Então, por exemplo, teve até uma moradora que ela fez um comentário comigo, ela falou assim, mas quando a gente mora numa casa, eu não pago todo mês, né, uma taxa extraordinária para fazer uma manutenção extraordinária. Mas isso só acontece no condomínio porque para o condomínio existe essa facilidade no parcelamento, né? Então, como é um valor mais alto, a gente pega lá um valor X e a gente divide isso em 18 meses, por exemplo, que foi o que aconteceu da última vez. Se você mora numa casa e você contrata uma prestação de serviço, dificilmente o prestador de serviço ele vai te oferecer um parcelamento tão longo. Então, se você tem lá uma manutenção para fazer no telhado da sua casa e essa manutenção ficou R$ 2.500, você tem que pagar. Mas você não vai ter a facilidade de fazer um parcelamento tão longo, né? Talvez um prestador de serviço trabalhe aí em 5, 8 vezes, mas dificilmente vai passar de 10 vezes, por exemplo, né? Então, o que é feito no condomínio é você ter essa facilidade de pagar o que você precisa pagar, porém parcelado em mais vezes, né? De talvez não ter que se despender aí de um 13º integral, de uma PL ou de um valorzinho que você tem lá guardado. Não, você pode pegar esse valor e você pode dividir isso, que você pagando à vista ou parcelado, daria na mesma, dependendo da situação. E na sequência, na minha proposta, todo proprietário ele consegue verificar isso, eu mostro como ficaria cada final. Final 1, torre A, B e C, 2, 3, 4 e assim por diante, tá ok? Para que fique mais fácil essa análise, né? Para que fique mais claro e sem sombra de dúvidas, né? Do que será feito e do que eu estou propondo. Eu espero que esse vídeo tenha trazido clareza em relação às minhas propostas. Quem tiver qualquer dúvida pode me procurar. Eu sou uma pessoa de facílimo acesso, né? Então, meu número pessoal fica à disposição para todos os moradores. Quem me conhece sabe, quem já precisou falar comigo, funcionários, administradora, qualquer pessoa sabe que eu procuro ter uma resposta o mais rápida possível, mais breve. Assuntos emergenciais sempre são resolvidos de forma imediata. Então, eu espero contar com o apoio aí de vocês. Quem puder me dar essa chance de estar novamente à frente do condomínio, fico muito agradecida. E uma boa tarde a todos. Quem precisar de alguma coisa, fico à disposição.